E o TJ Aparecida começa com destaque para o envelhecimento da população brasileira, que está impactando o mercado de trabalho. Segundo os dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a profissão de cuidadores registrou um aumento de 15% nos últimos 4 anos. É um trabalho que exige, além de uma boa preparação, também muito carinho. Os passos da dona Cida, de 89 anos, têm supervisão profissional. A Alessandra é a cuidadora dela, uma companhia que passou a ser fundamental nessa fase da vida. Eu comecei, uma vizinha minha morava em Ilhabela, ela estava precisando de ajuda, eram 2 idosos que não tinham família, e comecei a ajudar eles. Daí peguei gosto, tem 23 anos que eu estou nessa profissão. É a coisa mais gostosa que tem para trabalhar, porque nossos idosos precisam muito de amor, carinho, precisam de pessoas competentes, que tratem eles como eles mereçam, né? Porque um dia eles já trataram os filhos com amor, carinho, com atenção, então eles merecem tudo de bom. Daí eu fiz o curso, tem 8 anos que eu fiz o curso, e estou nessa profissão até hoje, com muito amor e carinho. Eu não faço somente pelo dinheiro, é lógico que nós precisamos do dinheiro, mas também tem que fazermos por amor, né? É uma profissão excelente e necessária. Porque, veja bem, nós, idosos, nós temos uma série de limitações que vocês, jovens, não têm. Por exemplo, se eu for levantar daqui, algum de vocês vai ter que me ajudar. Então, tem o cuidador, que faz curso para isso, aprender a pôr o idoso na cama, tirar da cama, ajudar. Eu, por exemplo, não posso caminhar sozinha, tem que ter alguém do meu lado. Tenho medo horroroso de levar um tombo. E o cuidador, em alguns casos, não é o meu, graças a Deus, tem que dar banho no idoso, que não pode fazer isso sozinho, até pôr comida na boca. Então, o idoso é uma pessoa muito especial. Para seguir na profissão é preciso de qualificação. Esse curso, por exemplo, ensina em mais ou menos 3 meses quais são as práticas e procedimentos necessários para cuidar daqueles que mais precisam em uma idade onde já não é mais tão fácil seguir sozinho. A Isabel já tinha uma experiência anterior, mas quis se preparar melhor. Eu fiz esse curso mais para mim fazer aperfeiçoamento de uma situação que eu tive, que eu já fui cuidadora, né? Eu já acompanhei um senhor e ele faleceu comigo, então aquilo me deixou assim. E agora, eu continuo ou não nessa área, porque você lidar com a morte é muito difícil, né? Você dá a notícia para a família, mesmo você sabendo que a pessoa é idosa. Hoje em dia, no Brasil, tem uma massa crescente da população de idosos. Então, o que acontece? Muitas vezes eles são maltratados, muitas vezes eles são deixados de lado. Então, assim, a gente se aperfeiçoar, a gente está pronto para cuidar dele com cuidado, com respeito, é o que me trouxe para o curso. Nós estamos com uma crescente da população acima de 60 anos. Então, o mercado ele necessita dessa qualificação de pessoas, né? Até porque esse cenário pós-pandemia, ele trouxe a necessidade das pessoas se qualificarem, né? Então aqui o nosso curso do Senac, ele qualifica no sentido de preparar as pessoas para cuidados com higiene, conforto, medidas de segurança. Também a gente trabalha com a autonomia e a independência do idoso, trabalha também em relação ao comportamento ético do profissional. Os alunos aprendem na prática como agir em emergências e cuidados diários. O modo como se sente quem tem a idade avançada também é tema de aula. Aqui nessa simulação, o professor adiciona peso ao corpo de uma aluna, simula como é a visão de um idoso e dificulta a locomoção. Sempre tive vontade, eu gosto muito da área da saúde, mas eu nunca tive oportunidade financeira. Então, quando eu soube
desse curso aqui, eu consegui bolsa, para mim foi um presente de Deus. Nossa, eu estou aprendendo muito, muito mesmo, porque, como eu disse, os professores são ótimos. Então, eu tenho aprendido coisas assim que eu tirei tudo A, gente. Eu achava que, pela idade, a gente acha assim, já passou, não. Cuidar de um idoso não é tarefa fácil, principalmente para familiares. Esse pesquisador aponta que em famílias onde existe a demência, a tarefa requer ainda mais preparo, algo que pode ser muito difícil e desgastante para quem é da família. 93,6% das pessoas que cuidam são mulheres. E elas têm uma idade média de 48 anos, quase 49 anos. Quase todas, cerca de 95%, realizam esses trabalhos sem qualquer remuneração. E 42% tiveram que abandonar o seu emprego para dedicar-se integralmente ao familiar que está com a síndrome demencial. Então, entre as principais reclamações entre sobrecarga física e emocional, 85% ressalta a exaustão emocional e 78% cansaço físico constante. Ainda assim, 44% dizem sentir-se de alguma forma recompensadas pelo papel, porque cuidar de um parente, ainda é um ato empático, solidário, e amoroso. O envelhecimento da população brasileira cresce também a necessidade de cuidados específicos para essa fase da vida. Cuidar de um idoso exige preparo, atenção e muitas vezes apoio profissional. Sim. Ao mesmo tempo, surgem desafios para as famílias, os cuidadores e para o sistema de saúde. Sobre esse cenário, a gente conversa agora com a doutora Rosmarie Arias, que é presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia de São Paulo. Me perdoe se pronunciei o nome da senhora incorretamente, tá? Boa tarde, seja bem-vinda aqui ao TJ Aparecida. Tudo bem, doutora? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Rayane. Muito obrigada pelo convite. Fique tranquilo, não tem problema se você pronunciou errado, tá? É Rosmarie. Ah, sim, pronto, esclarecido. Doutora, vamos lá então conversar com a senhora esse assunto, Porque está tendo muita reação do povo de casa, porque afeta todas as famílias, Quem que não tem um idoso dentro de casa? Então eu pergunto, quais são as habilidades e formações que são essenciais para quem deseja atuar como cuidador de idosos? É uma função que não pode ser feita por qualquer um, doutora? Exato, Eduardo. Nós precisamos entender que existem duas definições aí de cuidadores, Os cuidadores formais, que são aquelas pessoas que estudam, que fazem um curso para ser cuidador de idosos. E existem os cuidadores informais, que são os cuidadores, geralmente da família, amigos, vizinhos, enfim, que assumem o cuidado desse idoso de uma maneira natural, por desejo de cuidar, por desejo de prestar esse auxílio. E eu acho que a primeira coisa que para ser cuidador é necessário, a pessoa precisa ter o desejo de cuidar, Ela precisa entender que o cuidado ele exige algumas como é que eu posso dizer, obrigações, Isso a gente não pode colocar panos quentes, Existem algumas obrigações do cuidador, mas eu acho que acima de tudo a pessoa precisa ter amor naquilo que ela faz, Seja cuidando de um familiar, como a gente viu aí algumas opiniões de alguns telespectadores, seja cuidando de uma maneira formal de um paciente, Então precisa haver amor nesse cuidado, paciência, compreensão e obviamente as pessoas precisam se munir um pouco de algumas questões técnicas, De como, por exemplo, tirar um idoso da cama, como virar o idoso, como banhá-lo, ter todo o cuidado com medicações, enfim. Existem diversas características que o cuidador precisa ir contemplando. Às vezes ele não está completamente preparado, isso é muito óbvio,
sobretudo naqueles que são cuidadores informais, como a gente falou, né? Eles vão aprendendo ao longo do tempo e conforme eles vão se expondo também a essa forma de cuidar, né? Mas eu acredito que o principal quesito seja o amor àquilo que se faz. Você precisa ter amor por aquela pessoa, né? Para poder cuidá-la bem. Doutora, um dos casos mais complexos, né, nessa questão de cuidados é quando se trata em casos de demência ou alguma outra doença, como Alzheimer mesmo, né? Que inclusive uma das pessoas que está acompanhando o TJ contou aqui, que cuidava do pai. Qual que é o impacto do despreparo, às vezes, do familiar ali que está cuidando do idoso nesses casos? Bom, com certeza existem impactos para ambos, né? Impacto para o próprio idoso, porque ele pode acabar, se aquela pessoa não está completamente preparada, né, ele pode acabar recebendo um cuidado inadequado, então, seja em higiene, seja até mesmo em ações do dia a dia, né, e obviamente que o prestar o cuidado ao idoso, sobretudo ao idoso demenciado, né, portador de uma doença neurodegenerativa, como no caso as demências, o cuidador também, se ele não se prepara, sobretudo do ponto de vista emocional, isso pode trazer muitos prejuízos para a sua saúde, né? Sua saúde física, sua saúde emocional e também, como a gente comentou no início dessa fala, para o próprio paciente, que pode sofrer com a impaciência daquela pessoa que está cuidando. Então, é como se você fosse fazer uma colcha de retalhos, digamos assim, né? Você vai compondo esse cuidado de diversas maneiras, com diversas características, que, sendo boas, né, indo bem essa relação, ela vai presentear ambos, tanto o idoso que recebe o cuidado, quanto o cuidador que oferta. E com certeza, essa costura, ela vai tendo que ser feita com muita habilidade, com muito cuidado, né? Então pode gerar impacto para ambas pessoas, né, que estão envolvidas aí, tanto o paciente quanto o cuidador, né? Doutora, eu estava pensando aqui, né? A gente viu a preocupação do telespectador, né? Tipo assim, nós filhos temos a obrigação de cuidar dos pais, mas cuidar dos pais também é confiar àqueles que têm capacidade para cuidar bem, né? Para oferecer qualidade de vida aos nossos idosos. Sim. Então isso também é um gesto de amor, não sentir sentimento de culpa se eu, por exemplo, filho, não posso assumir diretamente o cuidado com a minha mãe ou com meu pai, mas confiar a quem é profissional para isso, porque isso irá garantir a qualidade de vida do idoso, né? Doutora, muito obrigado, viu, pela presença aqui no TJ Aparecida, nos ajudou muito nessa reflexão tão importante nos dias atuais, porque nós todos seremos idosos no futuro e temos que nos preparar para isso, né? Muito obrigado, viu? Um abraço para a senhora.